Esse é o podcast É Bênção Ser Família. Meu nome é Ana Paula Dornelles e eu estou aqui com meu esposo, o pastor Diego Maria da Silva. Nós pastoreamos a primeira igreja batista em Paranaíba. Nos próximos dias, nós vamos estar estudando junto com a igreja aqui esse livro, O Poder da Bênção dos Pais, do autor Craig Hill. Então a gente vai ter uma conversa aqui sobre o conteúdo do livro, que são as ministrações durante esse período, durante o mês da família. Pastor Diego, tudo bem? Qual é a sua expectativa para o próximo mês, para o mês da família, que nós vamos estudar juntos aí esse livro, O Poder da Bênção dos Pais? Eu quero começar dizendo que é bênção ser família. Amém. Esse é o nosso podcast, é isso? Podcast. Podcast? É. Você pode. Ai, glória a Deus. Eu tô com a expectativa assim lá no alto, porque esse livro que nós vamos basear essa temática, é bênção ser família, ele é muito poderoso. Tem sido um dos livros que mais impactou a minha vida. Eu tenho tido assim uma experiência muito poderosa. Nós temos tido, né, amor, em casa, aplicando já alguns desses princípios, e tem sido assim extraordinário. E para mim vai ser um diferencial o mês da família, porque além de nós trazermos os princípios que o livro ensina, baseado na palavra de Deus, também na cultura bíblica, na cultura hebraica, é muito interessante que, além de nós ensinarmos o que deve ser feito, esse livro ele também ensina como fazer, como executar. Porque às vezes a gente vem num culto, não é, Ramon? Ramon está aqui com a gente também. Beijão, Ramon, você é demais, cara. David está lá, toda a nossa equipe de produção. Sempre quis dizer isso. Mas é o seguinte, você ouve tanta palavra poderosa, você fica pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Mas como que eu vou executar? Esse é o grande dilema. E esse livro ele vai apresentar várias dicas, várias celebrações e cerimônias de como você abençoar a vida de alguém. Então, assim, muito poderoso. Estou com a expectativa, assim, em Deus, de que algo extraordinário vai acontecer na vida das famílias. Ele tem um conteúdo profundo e também um livro muito prático. Ele dá o passo a passo de como viver, como alcançar essa cultura de bênção. A gente vai conversar aqui nesse primeiro podcast sobre a introdução do livro, capítulo 1, 2 e 3. Então, você que está lendo o livro, está acompanhando as ministrações, caminha aqui junto com a gente para você compreender um pouquinho melhor esse conteúdo aqui abordado pelo pastor Craig Hill. Qual que é a diferença, pastor Diego, entre a bênção e a maldição? Bom, a primeira coisa assim, que me chamou muita atenção nesse livro é que Deus ele abençoa famílias antes do indivíduo. Porque o nosso pai da fé, Deus chega para ele e diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa coisa assim que na parte introdutória do livro me saltou aos olhos. Deus abençoa famílias. E a partir das famílias, os indivíduos são abençoados. Não é? E por que que Deus ele abençoa a família? Porque, basicamente, a bênção e a maldição elas são muito parecidas, porém em polaridades diferentes. Porque a bênção ela vai transmitir identidade e destino por meio de uma pessoa. Deus vai usar uma pessoa, uma família, não é? Alguém da família, para transmitir para o ser humano o seu destino e a sua identidade, ou a sua identidade e o seu destino. Primeiro eu descubro quem eu sou para descobrir para onde eu vou. Sim. E Satanás, ele tenta amaldiçoar as pessoas fazendo justamente o contrário. Usando pessoas para deformar a tua identidade e, consequentemente, te afastar do destino que Deus estabeleceu. Então, para mim, essa é a principal diferença aí, não é? Um vai revelar o destino, aliás, a identidade e o destino, e o outro vai deformar.
Pastor, dentro disso que você está falando, por que é tão importante a gente restaurar dentro da igreja essa cultura de abençoar as pessoas? Qual que é a realidade que a gente vê dentro da igreja hoje e essa necessidade? Nós precisamos restaurar a cultura da bênção, porque o avivamento ele começa na conversão do pai para o filho, do filho à prudência do justo. Começa com a família, começa com a restauração familiar. E esse avivamento ele é muito poderoso e ele é incontrolável. Mas às vezes por ser algo incontrolável, por ser algo que não tem assim protocolos estabelecidos, a gente acha que o protocolo não é importante. Por a igreja neotestamentária, ela é uma igreja de relacionamentos. Mais de relacionamento que de rituais. Mas as pessoas simplesmente foram para outro extremo e acham que não precisa de ritual nenhum. Abandonou tudo. Isso é muito perigoso. Coisas simples como, pai, bênção, pai. Hoje não tem mais. E como isso era poderoso na vida de uma criança? Quando ela pedir bênção, ela ouvir a mãe dizer, Deus te abençoe. E o pai dizer, Deus te abençoe. Hoje tem criança que passa o dia inteiro só ouvindo correção. Só ouvindo correção. E eu acho interessante, no início do livro, a palavra grega para bênção é elogeu, que é a mesma origem da palavra elogiar. Sim. Então, abençoar é elogiar alguém. E a gente vive uma cultura de crítica. Olha a internet hoje em dia, tudo é polêmica, treta. Treta. Se colocar aqui um corte desse podcast, treta entre casal de pastores. Faz um recorte, vai bombar, mais do que o podcast. Sim. As pessoas elas estão atrás de notícia ruim. Então isso é muito perigoso. E nós temos que, de fato, ressuscitar uma cultura de bênção, de notícia boa, porque o evangelho são as boas notícias. Né? Então eu penso que é por aí. Nós somos instrumentos da bênção, nós carregamos a bênção de Deus conosco. E entendermos que nós temos o poder de manifestar essa bênção na vida das pessoas, é transformador, porque muda o sentido de tudo que a gente faz. Quando a revelação, quando essa compreensão de que eu passo a entender que onde eu vou, sou um instrumento, eu carrego isso comigo, esse poder de abençoar a vida das pessoas, eu passo a me relacionar de maneira diferente. E aí a gente encontra um monte de pessoas na igreja, e quando a gente fala de igreja, está falando de uma instituição grande, está falando do corpo de Cristo, que são lavadas, remidas no sangue do Senhor Jesus, mas que não conseguem alcançar sucesso e nem êxito na sua vida, porque falta essa revelação da bênção de Deus, do poder da bênção dos pais sobre a vida delas. Então, quando a gente restaura uma cultura de bênção, a gente está restaurando esse poder. A gente está empoderando o cristão de abençoar outras pessoas, abençoar sua casa, abençoar sua descendência. Vamos falar um pouquinho agora do conteúdo do capítulo 1? Eu posso só concluir ainda nessa primeira parte? Eu gosto de estabelecer assim, acrósticos, letras. Né? Então, se fosse deixar uma parte final, eu diria assim, que para restaurar a cultura da bênção seriam 3 Cs. O primeiro é conhecer que existe uma cultura de bênção, existe um princípio de bênção, existe conteúdo para eu ser abençoado na palavra de Deus. O segundo C seria as cerimônias. Sim. Celebração de bênção. Eu ter momentos na minha vida, na minha semana, no dia, para fazer um momento, uma cerimônia para abençoar meu filho, minha filha, uma celebração. Né? Então, cerimônia ou celebração. E o último C seria convicção. Eu manter firme a convicção de que eu sou abençoado. Para não virar simplesmente algo automático. Bênção, pai. Tá abençoado. Vamos fazer uma cerimônia. Aí vira realmente um ritual, deixa de ser uma tradição e passa a ser um tradicionalismo. Perde-se o sentido quando eu perco a convicção. Sim. É importante que se mantenha a convicção, que vai dar liga para tudo isso. Então, são 3 Cs aí. Conhecer, cerimônia cerimônia e convicção. Okay.
Conhecimento, cerimônia e convicção, para ficar mais Ficou muito legal, pedagógico. dá para entender bem. Legal. Qual o resultado da bênção e da maldição na identidade e no destino de uma pessoa? Lembrando que o livro apresenta lá aquelas perguntinhas sobre identidade, né? Quem eu sou, eu sou aceito ou não, eu nasci com o sexo certo ou não. E destino tem a ver por que eu estou aqui, por que eu nasci, qual é o propósito da minha existência. Quando uma pessoa recebe a bênção, qual é o resultado disso nas resoluções dessas perguntas internas? Uma pessoa abençoada, ela vai andar com certezas na vida. Ela vai ter passos muito mais assertivos, Sim. decisões. Isso vai impedir que ela seja tomada por pânico, por ansiedade, que é o que a gente tem visto hoje. As pessoas estão ansiosas porque elas não sabem como decidir, elas têm medo de tomar uma decisão. Elas têm medo de seguir em frente porque vai dar errado. Elas não se sentem abençoadas, não sentem que elas merecem receber aquela bênção, não no sentido de se tornar orgulhoso, mas no sentido de saber que tem alguém que ama você a ponto de cuidar de você, de te dar as coisas. Apesar de falhas que você possa ter, essa pessoa ela está ali para ser um provedor, para ser alguém que te aceita do jeito que você é e te transforma naquilo que você de fato é na sua real identidade. Para essa pergunta, quem eu sou? Qual é a resposta que a Bíblia propõe? A gente vai para Jesus, não sei se eu não estou antecipando aqui, mas Jesus, por exemplo, quando ele foi batizado, né, Deus disse, ó, tu és o meu filho amado. Por isso que a bênção dos pais é muito importante. Eu preciso entender que eu sou filho. Restaurar a identidade de filho. Sim. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai na terra que me ensina que eu tenho um pai no céu, que é todo poderoso. E essa marginalização, principalmente da figura do pai, tem deformado muito o caráter das pessoas. É interessante aquele filme Corajosos, eu acho muito legal. Ele traz um dado muito importante, que foi feita uma pesquisa entre vários criminosos, pessoas que foram presas, tinham características variadas, pessoas mais pobres, outras com grau de instrução menor, algumas com algum tipo de problema psiquiátrico, coisa assim. Agora, todos, 100% deles, tinham uma característica em comum, a ausência da figura paterna. E essa ausência da figura paterna, ela aumenta em 5 vezes a possibilidade de você cometer suicídio. E ela aumenta em 20 vezes a possibilidade de você se tornar um presidiário, de ser preso. Então, olha como estatísticas importantes. Essa identidade de filho Sim. é muito importante para o destino. Então, quem eu sou? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou uma resposta do céu para a terra. Eu não sou um ser abandonado, lançado, mas eu pertenço ao Senhor. E para a pergunta destino, por que eu estou aqui? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, nós estamos aqui para glorificar o nome desse pai, para honrar o nome desse pai. E isso se aplica muito à família. Você vê, por exemplo, um filho, muitas vezes quando ele se forma, qual que é o prazer dele? É pegar um diploma e ir lá entregar na mão de um pai ou de uma mãe que fizeram todo o esforço para ele se formar. Sim. Ele quer honrar a família. E honrar o pai, honrar a mãe, parece que não é uma meta economicamente atraente. Não, o meu destino é me tornar um empresário multimilionário e tal. Tudo isso vai ser uma consequência de honrar minha família, de fazer isso para que a minha família seja abençoada, desfrute também da bênção, eu honrar o nome dos meus pais. Então isso é muito forte. O nosso destino está em realmente honrar a família, caminhar na direção de sempre honrar o nome da família, o nome do pai.
Você vê como é essa associação para aquilo que é espiritual e para aquilo que também é espiritual, mas que tem mais a ver com esse laço afetivo humano, né? Pai, mãe e tal. O livro apresenta algumas ilustrações muito interessantes, histórias muito interessantes, testemunhos. E eu queria que você comentasse um pouquinho do caso do Joey, aquele homem que era tomado por rompantes de ira. Como que foi quando ele entendeu recebeu essa cura, essa bênção da sua identidade e do seu destino? Então, o que mais me chama nessa história do Joey, né, é que ele não percebeu que a origem da ira dele estava em um problema que na cabeça dele já tinha sido resolvido. O que eu acho que acontece com muitas pessoas. Sim. Fala assim, não, eu não preciso perdoar meu pai porque eu já perdoei. Eu já convivo bem. Já convivo bem, a gente já se resolveu, a gente toma café junto, pesca junto, enfim, tem uma convivência amistosa muito boa, então não tem por que eu perdoar meu pai. Mas quando o pastor Craig Hill, no momento de aconselhamento, que esse Joey era um homem muito irado a ponto assim, de quase agredir fisicamente a família. Quando o pastor Craig Hill pede para ele separar um tempo para orar e pedir para o Espírito Santo revelar algo, veio na memória dele um episódio que ele era criança, que ele tinha mijado na cama, feito xixi na cama. Uma coisa comum para uma criança, embora já ele tinha estava junto com os amigos. 8 anos de idade, e os amigos estavam em casa e tal. E ele falou, não tem nada a ver, não sei o quê, mas aí o pastor Craig Hill disse, não, mas se o Espírito Santo trouxe, a gente pediu essa lembrança, então vamos orar a respeito disso. Lembra em Cristo, pergunta para Jesus, o que você sentiu naquele momento? Aí ele começou a chorar. Não dá para contar cada detalhe aqui, mas é interessante que, por que ele começou a chorar? Imagina ele, uma criança, levou os amiguinhos para brincar em casa, para assistir um filme. O sonho dele é levar os amigos. A gente sabe, às vezes a Sara, né? Posso trazer amiguinho aqui para almoçar, para dormir, para isso, para aquilo. A alegria que eles têm em fazer isso, a festa do pijama e tal. E lá ele estava, brincou, se divertiu, deve ter dormido assim, tendo tomado muito suco, qualquer coisa assim e tal. Estava naquela euforia. Aí foi dormir, fez xixi na cama, acordou envergonhadíssimo, jogou tudo para baixo da cama, tal, escondeu. A mãe viu, quando a mãe viu e contou para o pai teve a brilhante ideia, entre aspas, né, de repreender o filho na frente dos amigos. Expôs assim, tá aqui, isso aí é um mijão. Eu tenho um filho mijão, como é que pode, com 8 anos de idade, fazer uma coisa dessa? Vamos ver se tem um fraldão para colocar nessa criança. Sim. Olha, vocês já viram, vocês aí, seus amiguinhos, já viu um menino de 8 anos fazer xixi na cama? Aí teve a audácia de pelar, de tirar o bumbum, a calça da criança com o bumbum de fora e bater na frente dos amigos. Sim. Um nível extremo de humilhação. E aquilo gerou uma ira. Então ele pôde ali entender que ele tinha que liberar perdão para o pai de verdade, e essa ira se corrigiu. Então eu acho muito forte, principalmente esse detalhe de você ter coisas que você acha que estão resolvidas, mas se o Espírito Santo trouxer a memória, é importante dar mais uma cavocada. Tem coisas que precisam muitas vezes ser quando a gente está aqui se propondo a viver um período de bênção, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Esse é o momento de pedirmos: Espírito Santo, me ajuda a visitar as minhas memórias, as minhas lembranças e tudo aquilo que o Senhor quer tratar e o Senhor quer curar, que o Senhor traga ao meu coração para que a gente possa resolver isso diante do Senhor. Viver vida de bênção é viver vida de transparência. Agora, esse pai, o pai do Joey, que usou aquele momento, ao invés de abençoar, amaldiçoou o filho, né? Sim. Por que os pais não abençoam os filhos? Porque eu não consigo acreditar que aquela foi uma intenção ruim. Muitos pais erram, mas a motivação deles o intuito é acertar, mas erram. Por que alguns pais não abençoam os filhos? São 2 motivos principais que o autor ele apresenta aqui. O primeiro é por não ter o conhecimento da importância disso. Sim. Nunca terem sido ministrados. Por isso que é importante, no meio da família, participar das celebrações em relação a esse tema tão importante. E a segunda coisa é por não ter experiência.
Não tem modelo, né? Não tem um modelo, né? Você não consegue dar aquilo que você não recebeu. É muito difícil. Então, a gente precisa buscar o conhecimento da importância de abençoar, né? E se eu não tenho nenhum referencial, por isso que a igreja é uma família, né? Na igreja eu tenho esse referencial, esses modelos que eu posso pegar emprestado, né? A gente tem um monte de pai que a gente pode pegar emprestado aqui, para ser abençoado, para ouvir uma palavra de bênção. Né? E interessante, eu quero deixar esse apelo aqui a você que está nos acompanhando, porque nesse mês nós vamos falar muito sobre esse assunto, e o pastor Diego, no domingo passado, convidou os nossos irmãos a não faltarem nenhum culto no mês de maio, as nossas células, que também vão falar sobre esse assunto, deixou aqui um apelo para que nós fizéssemos um compromisso sério com Deus, um voto, de que nós estaríamos aqui justamente para conhecer melhor, e para que nós possamos aprender como fazer isso, como abençoarmos os nossos filhos. Vamos lá para o capítulo 2, o conteúdo do capítulo 2. Qual a diferença entre educar os filhos por controle e educar os filhos por autoridade, pastor? No livro, ele exemplifica muito bem, na página 45, se você tiver o livro, você pode conferir. Tá? Acompanhar lá. O controle ele envolve o uso manipulador do poder da alma para forçar, ameaçar, intimidar os outros a fazer a tua vontade. Sim. Infelizmente, a gente faz muito isso. A gente quer que o filho obedeça porque nós estamos mandando, manipulando. Então, isso é o controle. Nós queremos controlar a situação. E esse é o modelo que o inimigo usa. Esse é o modelo de Satanás. Esse é o modelo de Satanás. Agora, o modelo de Deus é o exercício de autoridade. Implica em honrar a personalidade, Sim. que é aquela questão de não misturar o erro com a identidade. Sim. Né? Honrar a personalidade e a vontade do outro, oferecendo-lhe escolhas que vão gerar consequências. Sim. É mostrar, olha... Você precisa fazer isso. Se você não fizer, a consequência é essa. Mas aí é sem ira, sem gritaria, sem bateção de boca. É, de fato, executar a disciplina. E isso é possível. É possível. O próprio Senhor, na Bíblia, né, em Deuteronômio 30, 19, ele coloca, olha, eu proponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Para que vivas. Então, Deus estabelece 2 caminhos. A pessoa pode escolher. Ela só não pode escolher a consequência. Uma vez que ela escolher um caminho errado... As consequências são inevitáveis. Elas virão. Quais são os 3 componentes críticos da disciplina? A ordem, a instrução e a repreensão. Quando ele fala de ordem, ele fala sobre usar uma linguagem específica para deixar claro aquilo que você espera que o filho faça. Quando ele fala sobre instrução, é você explicar para o filho por que você está pedindo aquilo para ele. Justamente porque você não quer manipulá-lo. Então, você explica para ele. E a repreensão, que é a demonstração das consequências da decisão que o filho vai tomar, que ele tomou, enfim. E ele tem uma história lá muito legal da Emily. Né? Ele fala sobre aquele título que fala, leve o lixo para fora. Vamos comentar um pouquinho o caso da Emily, pastor? Você que é boa de lembrar a história, amor, conta a história da Emily. Não sou eu que estou entrevistando, mas a Ana Paula conta a história melhor do que eu. Agora, assim, só quero destacar nessa questão, é um princípio bíblico. A Bíblia diz que onde não há lei, não há pecado. Sim. É muito complicado. A gente muitas vezes quer cobrar do filho algo que a gente não ensinou. Sim. Até na liderança. Eu vejo, às vezes, até pastores que esperam da igreja algo que eles ainda não ensinaram. Ou que eles não estão vivendo. E eles se frustram. Então, nós temos que checar, primeiro, se a pessoa recebeu o ensinamento. Tá? E segundo, se depois de receber, ela entendeu. Eu não sei se você lembra no seminário, ela explicava, a professora de português, dizia assim, me fiz entender. Sim. Ela jogava a responsabilidade não no aluno, mas nela. Então isso eu acho bonito. Não, o caso da Emily é o caso de uma menina que tinha a responsabilidade de levar o lixo para fora de casa, haviam combinado com os pais, e ela sempre protelava. Pelo que
que dá para entender na história é que o lixeiro passava uma vez por semana. Então, se ela não levasse, o lixo ficava acumulado em casa. E a mãe sempre repreendia muito ela. E quando ela não obedecia, havia ofensas, né? Isso que a gente chama de maldição. Fere a identidade, fere o destino. Você é preguiçosa. Isso é ferir a identidade. Quando você diz você é preguiçosa, você não faz nada, você é inútil, fere o destino da pessoa. Então, a mãe machucava ela e recebia também muitas ofensas. Até que a mãe foi a um seminário cristão e percebeu que aquela não era a forma correta de educá-la. Volta para casa, pede perdão para a filha, há um conserto, ambas choram, o pai também chora, pede desculpa. E eles começam então a educá-la dentro desses 3 pontos, né? A ordem bem clara, depois da ordem vem a instrução e depois a repreensão. Então eles seguem esses passos com ela. E dizem para ela, olha, Emily, se você não levar o lixo para fora de casa em tal dia, como foi combinado, você vai ter uma consequência, você vai ser responsável por esse lixo acumulado. Ela pede desculpa, obedece na primeira semana, quando chega na segunda semana, ela deixa o lixo para fora de casa de novo. Então, os pais pegam o lixo acumulado e colocam dentro do quarto dela. Ela vai para a escola, não percebe quando volta, chega em casa e vê o lixo todo no quarto dela, fica indignada, porque não é justo. Aí eles lembram que eles haviam dado uma instrução para ela, eles haviam dado as coordenadas e que ela se responsabilizaria pelo lixo. Então, o lixo ia ficar no quarto dela até que desse novamente o dia para que o lixeiro passasse para pegar. Ela nunca mais esqueceu o lixo, de colocar o lixo na rua. E o meu medo da pastora fazer isso em casa, ainda bem que a gente dorme no mesmo quarto. Glória a Deus. É um desafio, mas é possível, né? É possível. E precisa desenvolver inteligência para você falar com a criança ou adolescente numa linguagem que ele realmente compreenda. Como estabelecer um momento de bênção para a sua casa? Ele dá aqui uns passos para estabelecer. São 3 passos. Faça uma refeição juntos. Depois da refeição, inicie um momento de arrependimento e de bênção. É muito importante, às vezes você quer abençoar, mas a pessoa está magoada com você, aí você perde a autoridade. É importante você checar, será que eu, como líder que vou abençoar, não magoei minha esposa, não magoei minha filha, mãe magoou o esposo, a filha? E se houve isso, pedir perdão. Sim. Não é o momento de entrar em detalhes naquele momento de cerimônia, mas eu quero pedir perdão, porque eu falhei. Um conserto. E aí, então, abençoar. Né? E o último ponto aqui é abençoar cada membro da família. Uma vez que houve esse momento aí, você vai abençoar com um toque apropriado, significativo, uma palavra falada. Você vai dar valor à pessoa que está sendo abençoada. Vai falar do futuro especial que ela tem e vai fazer um compromisso de ajudar essa pessoa a cumprir essa bênção. Interessante isso aí. Interessante, porque abençoar tem a ver com você se colocar à disposição de ajudar a pessoa a alcançar, né? Capítulo 3, ele fala por que os judeus prosperam. Por que, pastor, que os judeus prosperam? Temos 1 minuto, né? Mais Temos ou menos 1 minuto, isso. vamos lá. Basicamente, porque eles não abandonaram a cultura da bênção. Com todos os vieses, todas as dificuldades que o povo judeu enfrentou, mas eles mantêm, né? Você teve o privilégio de ir para Israel, sabe que todo sábado as famílias se reúnem, tem lá um momento onde o pai abençoa a esposa, abençoa há um os ritual, filhos, né? Para aquelas uma cerimônia. Uma cerimônia. Nós temos lá em casa todo momento de oração. À noite eu abençoo a minha filha, abençoo a minha esposa, profiro palavras lá do Provérbios 31. Né? Falo que não tem mulher melhor do que a minha esposa, porque é verdade. Né? É verdade. E nós temos que restabelecer esse tipo de cultura, e eu penso que está muito nisso. Né? Pode ver que um judeu, as estatísticas ele apresenta, você pode depois ler aí no livro. Interessantíssimo, leia lá as estatísticas. 61 do Isso, livro, por favor, tem várias leia. estatísticas de por que o povo judeu é mais próspero e como que ele é mais próspero. Então é muito interessante. O povo mais próspero da terra, né? E eles não mantêm o monopólio da bênção. Não. Na verdade, eles são abençoados porque eles cumprem o mandamento. E todo aquele que cumpriu o mandamento também poderá ser abençoado. Pastor, quem está acompanhando a gente, para a gente terminar agora esse podcast, essa pessoa que está acompanhando pensando assim, poxa, eu nunca fui abençoado pelos meus pais, ou eu não poderei ser abençoado pelos meus pais, porque já morreram, não estão perto de mim. E agora, o que eu faço? Eu ainda posso ser abençoado?
O que você tem que fazer? Vem no mês da família aqui, participa com a gente que a gente vai te explicar, porque agora não dá mais tempo. Mas, obviamente, Deus é a fonte da bênção. Nós vamos falar muito sobre isso. Os pais são o canal da bênção. Quem sabe você nem tenha mais esse canal, mas a fonte continua eterna. Amém, aleluia. E nós vamos esse mês, em nome de Jesus, ministrar a palavra, vamos orar e abençoar a tua vida e restaurar a bênção dos pais e a bênção do Pai Eterno sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós teremos outros podcasts, é bênção ser família. Eu quero convidar você para acompanhar, curte aí, por favor, compartilha, se inscreve no canal, para você continuar acompanhando o conteúdo e receber essa bênção maravilhosa que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Alcançando a sua vida, nós também sabemos que essa bênção vai se estender pelos teus filhos, netos e pelos seus descendentes. Pastor? Vamos junto lá, vamos contar até 3, vamos dizer uma frase? 1, 2, 3. É bênção ser família.